sejam bem-vindos a mais uma videoaula do canal Ambima Fácil. Agora a gente vai dar continuidade aos módulos, tá? Deixando bem claro o último vídeo, nós temos até agora como videoaulas o módulo 1, 2 e o módulo 7. Eu pulei o 3, o 4, o 5 e o 6 porque veio muito pedido pelo módulo 7, que nem dito no vídeo anterior. Mas, por outro lado, também continua vindo bastante pedido para dar continuidade, então, nos vídeos. Então, hoje a gente volta a dar continuidade. Essa semana a gente vai fazer o módulo 3, depois o módulo 4, depois o módulo 5 e depois o módulo 6. A partir do momento que a gente terminar as videoaulas de todos os módulos da Ambima, a gente fechou o ciclo e aí a gente passa a fazer outras estratégias, como por exemplo a CPA 20, que em breve a gente vai lançar, e também disponibilizar as audioaulas para facilitar o estudo de vocês. Eu sou Yaneli e sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Ambima Fácil. Não se esqueçam que existe material disponibilizado gratuitamente para vocês. Basta vocês clicarem aqui no link do Dropbox que tem logo abaixo da descrição do vídeo. É só acessar o material, vocês podem acessar pelo computador da casa de vocês, pelo celular, fazer um download, imprimir. É uma apostila exclusivamente feita para esse canal, exclusivamente feita para facilitar você na certificação da CPA 10, tá bom? Não se esquece de dar o seu like no vídeo, não se esquece de compartilhar e marcar as pessoas que estão precisando tirar a CPA 10, que realmente esse é um canal para ajudar, a gente não tem nenhum outro objetivo. Então, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é domingo, dia 26 de novembro, são 20 horas e 40 mais ou menos. Vamos dar continuidade no módulo 3. Módulo 3, mamão com açúcar, tá? Módulo 3, princípios básicos de economia e finanças, corresponde de 5 a 10% da prova, sendo no mínimo 3 e no máximo 5 questões. Então, analisando friamente aí é um módulo que tá facinho. Vocês vão perceber que esses slides que a gente vai passar do módulo 3, super práticos, sem crise, bem tranquilos. Você fala assim, puta, mas é muito curto, muito resumido o material, mas essa é a intenção. O que a gente quer com a criação desse canal é que você se certifique na CPA 10. É isso que a gente quer. Ninguém tá pedindo aqui 100% de acerto na prova. Se você tirar, fantástico. Melhor para você, mas o mínimo que é o 70% é o que a gente está trabalhando aqui. São 7 módulos, é muita informação. Então, você tem diversas coisas para se preocupar. Você tem o seu trabalho, você tem a sua vida particular e tem que estudar para a Ambima. Isso é muito importante porque vai te trazer muitos benefícios na sua vida profissional, sem sombra de dúvida. Mas é importante você ter o conhecimento básico, é o que eu falei. Estudar somente pelo canal vai ajudar? Vai ajudar? Sim, mas não é somente isso que vai fazer você passar na prova. É importante que você pratique através de simulados online, que você pegue o feedback que a Ambima te deu, caso você nunca tenha feito a prova, ou caso tenha feito e reprovou, e trabalhe nesses pontos de melhoria que foram dados na devolutiva para vocês, tá bom? Então, não vamos perder tempo, vamos começar o módulo 3. Então, vamos lá. Lembrem-se das palavras-chave, tá bom? Swap, derivativo, contrato firmado entre duas pessoas a ser honrado em uma data futura. Swap nada mais é do que um tipo de derivativo. Quando você for falar de swap na CPA 10, você vai falar de troca de rendimentos, tá bom? Para ficar mais fácil para decorar o que é o swap, pensa no noivado, você que está noivo, você que está noiva. O que é? Um contrato firmado entre duas pessoas que vai ser honrado em uma data futura. O noivado. O noivado é um... Vamos dizer que o noivado aí é o swap, tudo bem? PIB. Todo mundo aqui sabe o que é PIB porque assiste Jornal Nacional, lê jornal, certo? PIB, Produto Interno Bruto. O que é o PIB? Soma de todos os bens e serviços produzidos em um país, considerando os bens e serviços finais. Repetindo. PIB, Produto Interno Bruto, soma de todos os bens e serviços produzidos em um país, considerando os bens e serviços finais. Para fins de Ambima, é importante você saber de fato o que é o PIB, qual o conceito, mas para os fins de Ambima, ela que vai querer te testar se você sabe como que é a composição do PIB. Então, PIB é igual consumo mais investimentos, mais gastos do governo, mais saldo da balança comercial.
Isso aqui é uma dica valiosa para vocês. Saldo da balança comercial, sempre exportação menos importação. Se em alguma questão vocês verem que está lá, saldo da balança comercial, exportação mais importação, negativa, falsa questão, sempre vai ser exportação menos importação, tá bom? Para ficar também mais fácil, para ajudar na memorização de vocês, a fórmula da composição do PIB. É tudo mais e somente o saldo da balança comercial, que é exportação menos importação. Então pensa, PIB, a fórmula de composição, consumo mais investimentos, mais gastos do governo, mais saldo da balança comercial, exportação menos importação. Tudo falou em PIB, fórmula de composição, tudo mais saldo de balança comercial menos alternativa correta, essa é a fórmula de composição do PIB. Tá facinho. Quem calcula PIB no Brasil é o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Certo? Selic Meta versus Selic Over. Desde que existe a CPA 10, cai Selic Meta e Selic Over. Taxa Selic Meta. Quem define? O Copom, com base na meta da inflação. Somente pode ser alterada a taxa Selic Meta pelo Copom. Se é ele quem define a Selic Meta, somente é ele quem vai alterar. Através de reuniões. Geralmente acontece no início de março de todo ano, tá bom? Então vamos lá. Taxa Selic Meta é uma taxa definida pelo Copom, tudo bem? Com base na meta da inflação. Simples assim. Ai, Aneli, não, é isso mesmo. Taxa Selic Meta, definida pelo Copom, com base na meta da inflação. Se é o Copom quem define a Selic Meta, logo é somente ele quem pode alterar. Vira e mexe tem umas pegadinhas falando que outros órgãos ou outras instituições podem alterar a taxa Selic Meta. Não é verdade, alternativa falsa. Quem define é o Copom, então somente é ele quem pode alterar através de reuniões. Não se esqueçam disso. O Copom somente vai definir e alterar a taxa Selic Meta através de reuniões. Taxa Selic Over. Operações de financiamento por um dia lastreadas. Lembra nos vídeos anteriores? Toda vez que a CPA 10, toda vez que a Ambima falar em lastro ou operações lastreadas, são operações garantidas, são operações com garantia, tá bom? Então, taxa Selic Over, operações de financiamento por um dia, lastreadas com garantia, em títulos públicos federais e na forma de operações compromissadas. Lembra do fundo? CDB, compromissada, apenas isso. Essa taxa pode ser alterada diariamente. A Ambima vai te perguntar, sim, qual que é a diferença entre a taxa Selic Meta e a taxa Selic Over e a periodicidade de alteração dessas taxas, tá bom? Então, lembrem-se, taxa Selic Meta, quem altera através de reuniões é o Copom e a taxa Selic Over pode ser alterada diariamente. CDI, Certificado de Depósito Interfinanceiro. Para quem trabalha em instituições financeiras, para quem já fez ou faz fundos de investimentos, sempre fala CDBDI, quando o cliente chega para você e fala quanto que o banco vai me pagar da CDI. Logo, então, sabemos que a CDI o que é? Uma referência, tudo bem? Então, CDI, Certificado de Depósito Interfinanceiro. Como que ela é calculada? Empréstimos entre bancos. Interbancário também é uma palavra que a Ambima vai falar. Títulos de emissão das instituições financeiras lastreadas por operações no mercado interbancário, lastreadas, com laço, garantidas. Então, o banco X fechou o balanço no dia, e aí deu um probleminha no fechamento de balanço que ele está precisando de dinheiro para fechar o balanço. Ele vai pedir um empréstimo para o banco Y. Quando o banco emprestar para fechar o balanço, emprestou, fechou o balanço, o banco X vai devolver o dinheiro para o banco Y. E nessa devolução, obviamente, que vai ser acrescida de juros. Essa diferença é justamente a CDI. Tudo bem? Então, um banco empresta dinheiro para o outro, quando ocorre o pagamento com juros, torna-se, a CDI. É uma forma simples que eu estou falando para vocês do que quer dizer a CDI. Então, CDI, Certificado de Depósito Interfinanceiro.
Empréstimos entre bancos, interbancário, como a Ambima gosta de falar, são títulos de emissão de instituições financeiras com garantia por operações no mercado interbancário. Por isso que falam que os produtos que têm a referência, o benchmark, a referência da CDI, como por exemplo o CDB, a compromissada, são produtos de tesouraria, são produtos internos, produtos privados da própria instituição. Tudo bem? TR, todo mundo já ouviu falar em TR. TR, quando fala assim TR, lembra-se de poupança. Mas a gente sabe que a Ambima ela vai querer testar o seu conhecimento e ver se você tem um conhecimento macro do negócio. Então, TR nada mais é do que taxa referencial, é uma taxa calculada em função da taxa média do CDB, o qual é o qual é utilizada na remuneração dos títulos das dívidas agrárias, TDAs, recursos aplicados em poupança e FGTS, Fundo de Garantia. Quem divulga e calcula a TR, a taxa referencial, é sempre o Bacen. Cuidado com essa pegadinha. A Ambima pode fazer uma pergunta para você de que quem calcula a TR seja o IBGE, por exemplo, ou a FGV, que vocês vão ver no módulo 5 e 6, que existem parâmetros de rentabilidade, parâmetros de instituições que calculam rentabilidade, que é a própria FGV. Mas nesse caso aqui da TR, quem calcula é o Bacen. Então, TR, taxa referencial, tudo bem? Ela é calculada em função da média dos CDBs. E, Aneli, por quê? Não interessa, eu não sei, não quero saber e você também não. Vamos saber o que é o significado, tudo bem? Então, TR, taxa referencial, que é uma taxa calculada em função da taxa média dos CDBs, utilizada para remunerar o quê? TDA, título da dívida agrária, poupança e FGTS. E o lado positivo é que a TR só remunera esses três títulos. Então, TR, que é a taxa referencial, vai remunerar quem? Títulos da dívida agrária, TDAs, poupança e FGTS. Simples assim, tá bom? IGPM, Índice Geral de Preços de Mercado. O IGPM, ele é composto, ok, por 3 índices ou subíndices. IPA, que corresponde a 60% da composição do IGPM. IPA, Índice de Preços por Atacado. IPC, corresponde a 30%. Índice de Preços ao Consumidor. E NCC, corresponde a 10%. Índice Nacional de Custo de Construção. Então, IGPM é o Índice Geral de Preços do Mercado, onde na composição do IGPM nós temos o IPA, que representa 60%, o IPC, que representa 30%, e o NCC, que representa 10%. Um desses itens é o que mais afeta o IGPM. Quem é que mais afeta o IGPM? Quem tem a maior composição, que no caso é o IPA, que corresponde a 60%. Pega um papel e pega uma caneta que eu vou te ensinar uma dica supimpa, para não falar outra coisa, para você poder memorizar o que é o IGPM, tá bom? A fórmula de composição, porque a Ambima ela vai te perguntar como que é composto o IGPM e por quem o IGPM é mais afetado, tá bom? Pega um papel e uma caneta aí. Aí o que você vai colocar numa folha de papel? 60, 30, 10, um embaixo do outro. 60, 30, 10... ACC. Muito mais fácil de você memorizar. 60, 30, 10, ACC. A, IPA, C, IPC, C, INCC. Quando você bater o olho, isso é meio que mensagem subliminar, tá? Isso é neurolinguística. Você vai ver que o maior afetado é 60, que é o A. Quem que é o A? IPA. 30, IPC. E 10%, o C, que é o INCC. Tá bom? Simples assim, decoreba, tranquilo, mas o que é importante não cair nas pegadinhas da Ambima é justamente você trocar as bolas dessa ordem, ok? E de quem que está afetando mais o IGPM. Não se esqueçam que quem mais afeta o IGPM é o IPA, porque corresponde a 60%, Índice de Preços por Atacado. Tudo bem até aqui? Vamos continuar. IPCA. Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. É um índice calculado pelo IBGE. Atenção, quem calcula o IPCA? IBGE.
divulgado mensalmente e utilizado como referência para a meta da inflação definida pelo Conselho Monetário Nacional para o Copom, se baseando nas despesas da população. Que você falou? Vamos lá de novo. IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Preços ao consumidor amplo. Consumidor amplo, população, certo? Então, tudo que é gasto pela população é baseado para ser formulado o IPCA. Quais são os gastos da população? Alimentação, transportes, vestuário, saúde, cuidados pessoais, habitação, tudo isso é o gasto da população. População, consumidor amplo, tudo bem? Falando em consumidor amplo, está falando da população. O IPCA, quem calcula é o próprio IBGE, que divulga mensalmente e é utilizado como referência ou como benchmark para a meta da inflação definida pelo Conselho Monetário Nacional para o Copom. Não tem segredo, aqui é decoreba. PITEX ou PETAX. Se sentiu o... Qual que é aquele termo? PITEX. Você sentiu a pronúncia? Obrigado. Você sentiu a pronúncia PITEX, taxa estrangeira. Tax é taxa em inglês. Então, PITEX, taxa estrangeira. Seu nome refere-se a câmbio. Se cair essa pergunta na Ambima, se cair na CPA 10, vai ser a qual referência se dá esse nome da PITEX. Então, PITEX, taxa estrangeira, sempre refere-se a câmbio. Simples assim, não tem segredo. Copom. Lembra, a gente falou do Copom logo no começo? Copom define a taxa Selic meta e seu eventual viés. Falou em viés na CPA 10, falou em viés na Ambima, você está falando de sua trajetória, tudo bem? Então, o Copom define a taxa Selic meta e seu eventual viés, a sua trajetória, tendo o IPCA como seu índice utilizado na meta. Eu sei que parece muito confuso às vezes essas informações, mas presta atenção, saiba entender quais são as diferenças que você vai tirar isso de letra. É só estudar e memorizar e não se esqueça de praticar pelos simulados online disponíveis na internet. Então, Copom define a taxa Selic meta, isso a gente falou, e seu eventual viés, a sua trajetória, tendo o IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, como seu índice utilizado na meta. Então, para ficar uma visão mais macro para vocês, tudo que a gente gasta, tudo que nós, população, gastamos, é utilizado como base para que seja definida a taxa Selic meta. É isso. Só que para a CPA 10 para a Ambima, você tem que saber o que quer dizer o IPCA e o Copom e quais as características de cada índice, tá bom? Atenção, não confunda. Essa atenção que a gente falou com mais ênfase é porque cai na prova e isso é motivo de pegadinha que acaba atrapalhando a galera que por fim acaba errando a questão, tá bom? Quem determina a taxa de juros? Copom. Quem determina a meta da inflação? Conselho Monetário Nacional. Por favor, tenham muita noção do que isso quer dizer, ok? Quem determina a taxa de juros? Copom. Quem determina a meta da inflação? Conselho Monetário Nacional. Saibam essa diferença que vocês vão tirar de letra. Puta, tá muito fácil. Pode parecer que sim, mas você tem que estudar. O que eu falei, a gente está tentando trazer uma linguagem mais tranquila para que você possa memorizar e acertar a questão, tá bom? Taxa de juros real. Eu aposto que quem não fez a CPA 10, quem nunca fez essa prova, quando viu esse slide aqui do lado, que apareceu já uma fórmula, botou a mão na cabeça e falou assim: meu Deus, o que é isso? Então, vamos lá. Relaxa, você não vai precisar fazer cálculo na prova. Taxa de juros real. Taxa divulgada quando se é descontada a inflação. Ponto. Ponto. O que é a taxa de juros real? É a taxa divulgada quando se ocorreu o desconto da inflação. O que é utilizado para calcular a taxa de juros real? Fórmula de Fischer, que é essa fórmula que está aí do lado. Vai aparecer na prova, relaxa, você não vai precisar calcular. É somente importante você saber que a fórmula de Fischer é uma fórmula utilizada para se calcular a taxa de juros real. Apenas isso. A taxa real, ela é um pouco inferior à taxa nominal e da inflação. Tudo bem?
Como assim? Mas se ela é um pouco inferior, ela não é tão real? Ela é. A taxa real é sempre um pouco inferior. A Ambima vai te testar e vai te fazer alguma pergunta falando que a taxa real é igual à subtração da taxa nominal e da inflação. Não é. Ela é sempre um pouco inferior. Nunca igual e nunca superior. Então, falou de taxa de juros real. É utilizado para calcular a fórmula de Fischer. Ela é divulgada quando se é descontada a inflação. E ela é sempre um pouco inferior à subtração da taxa nominal e da inflação. Beleza? Atenção ao inferior, que isso vai cair na prova. Tudo bem? Fechado. Taxa de juros nominal ou taxa de juros projetada. Se a taxa de juros real é descontada a inflação, a taxa de juros nominal é sem desconto. É a taxa de juros aparente. Exemplo, em uma aplicação financeira, o ganho nominal pode ser igual ao ganho real quando a inflação for igual a zero. Nossa, Anélio, o que é isso? É apenas um exemplo de como vai cair essa pergunta na prova referente à taxa de juros nominal. Então, para ficar mais fácil para vocês, taxa de juros nominal, taxa projetada, taxa sem desconto, taxa de lucro aparente. Quanto que talvez será o meu lucro, ok? Enquanto a taxa de juros real já é descontada a inflação, digamos que é o líquido. Só que não se esqueçam que a taxa de juros real é um pouco inferior à subtração da taxa nominal e da inflação, ok? Taxa de juros equivalente ou regime de capitalização composta, misericórdia, calma, versus taxa de juros proporcional ou, como a Ambima gosta de falar, regime de capitalização simples. Vamos ver quais são as diferenças, tá bom? E o que quer dizer cada um. Capitalização simples, utilizada na taxa de juros proporcional. O que é isso? Juros incide sobre o capital. Simples assim. Juros incide sobre o capital. Ponto. Para calcular essa taxa, basta multiplicar a taxa de juros proporcional à relação entre o período das taxas competentes. Taxa de juros pelo período. Taxa de juros versus o período que foi utilizado. Então, capitalização simples. Taxa de juros proporcional. Juros incide apenas sobre o capital. Um exemplo para ficar fácil para vocês entenderem. Um crediário. Um empréstimo que o cliente ele contrata num banco. Exemplo, eu contratei um empréstimo de R$10.000 com uma taxa de 1,5% ao mês no prazo de 36 meses. A taxa de juros ela está incidindo sobre o valor que eu fiz a contratação, sobre o meu capital inicial. Então, se eu peguei um empréstimo de 10 mil com uma taxa de 1,5% ao mês em 36 meses, qual é o tipo de capitalização ou qual é o tipo de juros? Taxa de juros proporcional, com regime de capitalização simples. Juros incide apenas sobre o capital, ok? Capitalização composta, utilizada em taxa de juros equivalente. O regime de capitalização composta ou a taxa de juros equivalente nada mais é do que o popular juros sobre juros, tá bom? Juros incide sobre o capital acrescido de juros. Nesse caso, utiliza-se a fórmula de juros composto. Na Ambima, vai cair a fórmula de juros composto, vai cair esse desenho que está aqui do lado de vocês, tá bom? Só que vocês não vão precisar efetuar cálculos, vocês não vão precisar calcular. É somente importante vocês terem a visão macro do que isso quer dizer. Juros sobre juros, um exemplo. Cheque especial de banco ou cartão de crédito, por exemplo. Vamos utilizar mais fácil o cheque especial para ficar mais tranquila a compreensão. Eu tenho um cheque especial de R$1.000. Eu utilizei R$500 durante 20 dias. Dos meus 500 reais, o banco foi lá e debitou os juros que foi 50. Então, meu saldo negativo, porque eu não cobri minha conta, continua em R$550. Os juros que continuará os juros que vai oh, meu Deus, travou, deu trava-língua hoje. Os juros que vai incidir sobre este valor é sobre os 550, não sobre os 500 que eu utilizei da primeira vez. Utilizei 500,
Caiu os juros do cheque especial, R$ 50, 550. Os juros que vai continuar sendo calculado vai ser sobre esses R$ 550. Então, é o juros sobre juros. Também no popular é o que forma aquela bola de neve, que a pessoa estava utilizando um valor e de repente o negócio virou uma bola de neve e teve um saldo negativo ou um saldo de cartão de crédito em aberto bem maior, tá bom? Lembrando, não é necessário saber calcular, apenas saber o conceito de cada um. Regime de capitalização simples e regime de capitalização composto, tá bom? A gente tem falado desde o começo das primeiras audioaulas, das áudio e videoaulas, muito sobre benchmark, muito sobre referência. Olha, ó, do lado que quer dizer. Índice de referência, benchmark. Nada mais é do que um índice de referência utilizado em um produto de investimento. Esse índice é utilizado para mensurar, se o produto de investimento está tendo uma performance boa ou não. É uma referência, tudo bem? Exemplo, aplicação em CDB, seu benchmark é a CDI. Simples assim, ok? Então, índice de referência, a Ambima gosta de utilizar o termo benchmark, que é a mesma coisa, é um índice de referência utilizado em um produto de investimento, em um fundo ou um produto de tesouraria, como por exemplo um CDB ou uma compromissada, que é utilizado para mensurar se o produto está tendo um bom desempenho ou não. Simples assim. Exemplo, uma aplicação em CDB. Quem que é o benchmark? A CDI, ok? O cliente ele vai depositar um recurso na poupança. Quem que é o benchmark da poupança? A gente falou isso agora. A TR, taxa referencial. Simples assim, aqui não tem segredo, tá bom? A gente encerra agora, foram 26 minutos, o módulo 3, super simples, decoreba. Lembrando que é um módulo que vai ter no mínimo 3 e no máximo 5 questões. Desculpem o trava-língua, é que a gente fica empolgado, que eu quero passar o conhecimento para vocês e explicando. Eu quero muito que vocês passem na prova, pode parecer meio piegas isso, mas eu quero, porque existem pessoas que trabalham dentro da instituição financeira que hoje eu trabalho, que ainda não tem a CPA 10, não tem a certificação. Então, quando você vai dando uma aula, você vai se lembrando dessas pessoas e você torce demais para que dê tudo certo para elas, assim como eu torço para você também, que eu não conheço e que está acompanhando o nosso canal, tá bom? Esse foi o nosso módulo 3, não deixa de acompanhar a gente, de dar o seu like, de curtir, de se inscrever no nosso canal, porque logo mais a gente vai ter o módulo 4, sem tanto atraso, que a nossa agenda está apertada aí, pelo menos até o final do ano, a gente já encerra completamente todo o ciclo de estudos da CPA 10, tá bom? Uma boa noite para vocês, porque eu estou gravando esse vídeo agora são 9h05, então uma boa noite para vocês, uma excelente semana, boa sorte, não se esqueçam de fazer o download do material, muito sucesso para vocês, boa noite.